E a situação dele foi piorando, foi se agravando e nós começamos a buscar a Deus pedindo um milagre. E eu me lembro que eu iria completar 9 anos de idade. Faltava poucos dias e eu comecei a orar pedindo: Deus, por favor, cure o meu primo. Olá, seja muito bem-vindo ao Minha Vida, Sua História, um canal criado para compartilharmos as experiências dolorosas da vida, para falarmos sobre as inúmeras aflições que atingem o nosso dia a dia. Meu nome é Priscila Dourado e no vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida você já orou pedindo a Deus que curasse a vida de alguém que havia sido desenganada pelos médicos? Você já pediu a Deus que curasse a vida de alguém que estava à beira da morte? Segure essa pergunta que no final do vídeo eu voltarei para ela. Se você me acompanha aqui no canal, se você já assistiu os meus vídeos, você sabe que eu perdi o meu pai, eu era muito nova. E que após a sua morte, nós permanecemos, eu e minha mãe permanecemos morando com os meus avós maternos na roça. E naquela época os meus avós tinham apenas 4 netos. 2 moravam na roça. Um era justamente eu e um outro era um primo chamado Etinho, o Edson, Carinhosamente o chamávamos de Etinho. Nós fomos criados juntos, nós tínhamos um vínculo muito forte, sempre brincamos juntos, nós nos tratávamos como irmãos. E mesmo após a minha mãe se casando e nós tivemos que ir morar em Lapão, nós não perdemos essa aproximação, esse vínculo de primo, esse cuidado um com o outro. E um dia minha mãe me chamou e disse: filha, vamos na roça, o seu primo não está nada bem de saúde. E foi muito triste quando chegamos ali, porque ele já não estava mais em casa. Ele tinha sido levado para o hospital, ele estava internado em Irecê. E pior ainda foi porque os dias foram passando e a sua saúde foi piorando. E foi descoberto que ele tinha meningite. Ele estava com essa doença, que é uma doença contagiosa, e o impedia até mesmo de receber visitas, e nós não podíamos visitá-lo. A única coisa que nós podíamos fazer naquele momento difícil era orar, era colocá-lo diante do Senhor, e foi isso que nós fizemos, que toda a nossa família fez. E a situação dele foi piorando, foi se agravando, e nós começamos a buscar a Deus pedindo um milagre. E eu me lembro que eu iria completar 9 anos de idade. Faltava poucos dias e eu comecei a orar pedindo: Deus, por favor, cure o meu primo. Eu queria muito que o Senhor me desse um presente de aniversário. Especificamente o Senhor me desse esse presente, porque só o Senhor pode me dar esse presente. Porque no momento é algo impossível. E Deus, Ele ouviu a minha oração. Mas Ele ouviu, Ele respondeu de acordo com a vontade dEle e não com a minha vontade. Porque Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Foi muito difícil, mas Deus levou o meu primo. E você nem imagina, Deus levou o meu primo justamente no dia do meu aniversário. Para mim foi muito difícil. Se você assistiu meu último vídeo, você vai lembrar que eu passei por um momento de muitos questionamentos na minha vida. E neste momento, nesse dia que meu primo faleceu, eu questionei muito. Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor levou mais uma pessoa que eu amo? Por que o Senhor fez isso com meu primo? Senhor, por que o Senhor fez isso justamente no dia do meu aniversário? Um dia que era para ser de festa, de alegria, agora estava sendo de luto, de tristeza, de lágrimas. Foi um dia muito difícil para mim, não só para mim, para toda a minha família. E o que eu não imaginava é que cerca de 12 anos depois eu iria passar por algo parecido. Eu iria mais uma vez orar pedindo a Deus pelo milagre da cura. Agora pelo milagre da cura na vida da minha filha. A minha primeira filha se chamava Heloísa. Ela começou a aparecer com sintomas apenas de uma gripe, mas se agravou e ela precisou ser internada. E a sua saúde piorou, a sua situação foi piorando a cada dia. E infelizmente chegou o dia em que o médico me chamou e disse: mãe, não temos mais o que fazer por sua filha.
você pode chamar o seu esposo para ficar aqui com ela na UTI. E até aquele momento, dias antes em que ela estava internada, mas não estava em estágio tão grave, nós estávamos orando pela vida da nossa filha, pedindo a Deus que o Senhor usasse a medicina, usasse a medicação. Mas a partir daquele momento nós começamos a pedir algo mais extraordinário. Nós começamos a pedir que Deus realizasse o milagre da cura na vida de Heloísa. E confiamos muito em Deus, tanto eu quanto meu esposo. Nós acreditamos em Deus e nós acreditávamos que Deus poderia curar nossa filha, porque Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus do impossível. Por mais que o médico diga, não temos o que fazer, sua filha tem poucos dias de vida, como foi o caso, ele disse isso, sua filha tem poucos dias de vida, mas nós confiávamos em Deus. Nós sabíamos que se Deus quisesse curar, Ele curaria. Ele, somente Deus, tem a última palavra na nossa vida. E infelizmente, após o médico dizer isso, a nossa filha só agravou a saúde. Sua saúde só piorava. E teve um momento em que eu comecei a orar pedindo, Deus, até aqui eu orei pedindo que o Senhor curasse a minha filha. Mas eu agora peço que o Senhor faça a tua vontade. Eu esqueci desse detalhe tão importante. Faça a sua vontade. Senhor, e se a sua vontade for levar a Heloísa, eu quero que o Senhor realize um desejo que eu estou tendo neste momento. E eu queria muito que o Senhor realizasse esse pedido dessa mãe que está aflita. Os médicos estão dizendo, eu até perguntei ao médico se minha filha poderia abrir os olhos, porque eu sempre achei os olhos da minha filha muito bonito, muito lindo. E eu perguntei se tinha como ela abrir os olhos, se havia essa possibilidade, porque ela estava entubada, estava com muitos aparelhos ligados nela e ela estava muito inchada, com muito edema. E o médico disse, mãe, infelizmente isso não será possível. E ali naquela oração eu comecei a pedir, Deus, se o Senhor quer levar a minha filha, o Senhor pode levar, porque o Senhor é que é o dono da vida dela. Mas realize esse milagre, deixe que eu apenas veja os seus olhos pela última vez. E no sábado à tarde, quando eu estava entrando na UTI, quando eu estava me aproximando do leito da minha filha, que eu olhei para ela, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu voltava para chamar meu esposo, eu não sabia se eu me aproximava dela. Eu chamei meu esposo e juntos nós ficamos ali com a Heloísa. E ele sabia, eu tinha falado para o meu esposo dessa minha oração. E ali juntos nós sabíamos, Deus estava levando a nossa filha. Deus permitiu que ela abrisse os olhos. E ali nós conversamos com ela, nós despedimos dela, choramos, agradecemos a Deus pela vida dela e eu disse, filha, você é do Senhor, você é filha do Senhor e Deus quer te levar, mas você foi muito importante na nossa vida, você é muito especial para nós. E ali eu agradeci a Deus por aquele momento de despedida. Foi muito difícil superar esse luto, muito difícil. E eu demorei mais uns 5 anos para ter minha segunda filha, Ana Maria. E Ana Maria, com cerca de 3 meses, ela começou a ter os mesmos sintomas que Heloísa teve, com poucos meses de vida. Heloísa faleceu com 4 meses de vida. E agora Ana Maria, com 3 meses, estava apresentando os mesmos sintomas de Heloísa. E neste momento que a médica foi em casa fazer uma consulta na nossa filha, que ela não estava nada bem, eu falei, Deus, eu não vou suportar tudo de novo, eu não vou suportar. E a médica conversou comigo e disse, Priscila, você vai ter que ter muita força, você vai ter que ser muito forte para cuidar da sua filha. E eu comecei a orar, a partir daquele momento eu comecei a orar pela saúde da minha filha, para que Deus curasse ela, e a sua saúde foi piorando, foi se agravando, ela ficou internada 45 dias em Salvador, em um hospital, e lá foi descoberto que ela tinha um problema grave, um problema raro, que se chama imunodeficiência combinada grave.
E através de Ana Maria descobriu-se que Heloísa ela não teve apenas uma pneumonia atípica como foi diagnosticado na época. Ela também teve o mesmo problema da irmã, imunodeficiência combinada grave. E Ana Maria agora, que foi descoberto realmente qual era a sua doença, ela agora teria que se tratar de uma infecção muito séria que ela estava tendo para realizar um transplante. Deus providenciou 3 doadores 100% para Ana Maria. E nós ficamos tão alegres, eu e meu esposo, porque nós achávamos que Deus iria curá-la através do transplante. Mas, mesmo realizando o transplante, a nossa filha ela não ficou curada. A infecção que ela tinha pegado estava muito grave, muito séria, e a sua situação só piorava. E ela ficou internada em um hospital em São Paulo 5 meses. Ela ficou em Salvador 45 dias e em São Paulo 5 meses. E nesse período foi um período de muita dificuldade, foi um período muito difícil. Foi muito complicado ver a nossa filha falecer. Foi muito complicado ver a nossa filha padecer. E quando você vê um filho sofrendo, o seu desejo é sofrer no lugar dele. Mas isso não era possível. Mas o que eu agradeço a Deus diante de tudo isso é que no momento dessa aflição, no momento da dor, eu busquei a Deus, eu clamei ao Senhor. E mesmo Deus não me ouvindo, realizando um milagre na vida da minha filha Ana Maria, da minha filha Heloísa, eu sou muito grata a Deus porque nós orávamos pedindo a cura da nossa filha. E Deus, Ele não curou, mas Ele trouxe paz ao nosso coração, Ele trouxe tranquilidade, Ele trouxe força durante todo o tempo que nós ficamos com a nossa filha internada. Deus nos fortaleceu. Deus fortaleceu a nossa fé e a nossa força para cuidar dela. Eu sou muito grata a Deus por isso. E eu sou muito grata a Deus porque quando um dos médicos que cuidava de Ana Maria chegou para conversar comigo e com meu esposo, ele disse: pai, mãe, nós não temos mais o que fazer com a sua filha. A situação com Heloísa estava se repetindo ali agora com Ana Maria. E o médico disse: infelizmente ela tem poucos dias de vida. Ouvir isso de um médico é muito difícil. Eu já tinha perdido uma filha. E agora eu estava ali com a minha segunda filha, ouvindo aquilo de novo. Eu continuei firme, acreditando no milagre. Meu esposo também. Nós orávamos pedindo o milagre do Senhor, pedindo a cura. Mas Deus, Ele é perfeito. Os seus planos são perfeitos. E a nossa oração não muda Deus, não muda os planos de Deus. A nossa oração muda a nossa vida. A nossa oração muda os nossos pensamentos. A nossa oração serve para nos fortalecer, para termos comunhão com Deus. A nossa oração, ela serve para nos aproximarmos mais dEle, para percebermos que precisamos dEle, que dependemos do Senhor. E a nossa oração, ela deve ser feita como o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai, seja feita a sua vontade. E Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Ele sonda e conhece tudo e todas as coisas. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. E no momento da aflição, no momento da dor, no momento da angústia, é o momento que mais nos aproximamos de Deus. Que mais nos refugiamos e pedimos socorro em Deus. E eu agradeço a Deus porque no momento difícil da minha vida, nos momentos difíceis da minha vida, eu tive esse Deus em quem eu pude pedir socorro, em quem eu pude pedir alívio. E eu agradeço a Deus que, por mais que a vontade minha não foi feita, não foi realizada, por mais que Deus tenha dito não, eu vou levar as suas filhas, eu louvo a Deus, porque até hoje Ele permanece do meu lado, me sustentando e me fortalecendo. E isso é o mais importante. Mais difícil seria ainda perder as minhas filhas,
Perder os meus pais, como eu já perdi, e agora está prostrada, está só olhando para o passado, está só olhando para as dificuldades da vida. E eu agradeço a Deus por isso, porque através da oração, Ele me fortalece. Ele me fortalece a cada dia, a vencer, a lutar, a continuar lutando, porque o meu alvo é Cristo, porque a minha esperança está em Cristo, a minha esperança está em dias melhores, mas não são esses dias melhores aqui na terra, porque a nossa vida não se limita aqui na terra. Nós temos uma eternidade e o mais importante é que a minha expectativa está em Deus, a minha expectativa está no Senhor, de estar com o Senhor um dia. E o mais importante é saber que a minha alegria não está nas coisas nem nas pessoas. A minha alegria, é difícil dizer isso, mas a minha alegria não está nas minhas filhas. É muito difícil, foi muito difícil perdê-las? Foi. Mas o mais importante é que hoje Deus me dá paz, como eu já falei em outro vídeo. Deus me dá paz. Deus me dá tranquilidade para a partir desses lutos sobreviver, seguir em frente. Seguir e olhar para Cristo. Esse é o segredo de uma vida que, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, ainda querer viver, ainda desejar ser feliz, mas ser feliz e viver para Cristo, ser alegre em Cristo. E eu sou muito grata a Deus, porque mesmo Deus não realizando o meu pedido, quando eu pedi, Deus cure a minha filha Heloísa, Deus cure a minha filha Ana Maria, mas assim como Ele realizou o meu pedido de ver os olhos de Heloísa, Deus realizou um outro pedido que eu fiz com Ana Maria. Eu estava pedindo a sua cura, mas chegou um momento em que eu disse, Pai, seja feita a sua vontade. E chegou um momento em que eu disse, Deus, eu quero que o Senhor também realize um desejo do meu coração, assim como o Senhor realizou daquela mãe aflita lá no passado com Heloísa. Realize o meu último desejo agora. Quando Heloísa estava nos seus últimos instantes de vida, eu não tive coragem de estar ao seu lado. E eu me arrependo muito disso. E eu não queria que acontecesse a mesma coisa com a Ana Maria. Então eu pedi a Deus, Pai, se o Senhor quer levar a minha filha, permita-me que nos últimos instantes de sua vida eu esteja ao seu lado. E depois que o médico nos disse, disse para mim e para o meu esposo que ela tinha poucos dias de vida, nas suas últimas horas de vida, nós estávamos ali, aguardando esse momento difícil. E teve um dia que 6 horas da manhã, eu fui para o banheiro, no quarto do hospital. E quando eu estava indo para o banheiro para lavar o meu rosto, escovar meus dentes, eu senti, volte. E eu continuei indo para o banheiro. E algo muito forte no meu coração me dizia, volte. E eu voltei. E quando eu cheguei próximo da minha filha, que eu olhei para os aparelhos e olhei para ela, eu ouvi, eu percebi, ela estava indo. E eu me aproximei dela, coloquei a minha cabeça em cima do seu peito e fiquei ali, ouvindo os seus últimos batimentos cardíacos, sentindo os seus últimos batimentos cardíacos. E eu orei, eu agradeci a Deus e eu disse para ela, filha, muito obrigada por você existir na minha vida, eu agradeço a Deus por sua vida, mas você é do Senhor. E Deus está te chamando. Eu só agradeci a Deus, sabe? Por ter me dado aquela oportunidade de ter estado ali ao seu lado no último instante de vida. E eu lembrei de Heloísa. Quando Deus permitiu que eu visse os seus olhos e Deus agora estava me permitindo estar ao lado da minha filha Ana Maria nos seus últimos instantes de vida. Deus é soberano. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil dizer isso, mas Deus teve o melhor para as minhas filhas. Estar ao seu lado, estar com Deus é melhor do que estar aqui na terra. Eu queria muito que elas estivessem comigo. Eu queria muito ter uma família
com filhos, mas Deus não permitiu. E Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Sabe, eu sou muito grata a Deus, porque mesmo diante das aflições da vida, mesmo tendo enfrentado muitas perdas na minha vida, eu sou grata a Deus porque Ele sempre esteve do meu lado. E eu agradeço a Deus pela vida de Etinho, do meu primo, porque nós tivemos 9 anos juntos, brincando na roça, compartilhando bons momentos. Foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Assim como eu agradeço a Deus por todos os meus primos, por todos os primos que eu tenho. Nos momentos difíceis que eu enfrentei na vida, principalmente nas perdas das minhas filhas, eu tive primos que me ligaram para saber como é que eu estava, me passavam mensagens. Eu tive prima que foi dormir no hospital uma noite com a minha filha para que eu dormisse, tivesse uma noite de descanso. Eu tive primas que passavam um momento com a minha filha, mesmo depois de um dia de trabalho, mesmo cansada, para que eu descansasse, para que eu tivesse um momento de descanso. Eu tive primos ao meu lado. Então eu agradeço a Deus pela vida de Etinho, que se foi, mas eu tenho outros primos que estão do meu lado, que estiveram do meu lado no momento da dor, no momento da angústia. Assim como todos os meus familiares, eu sou muito grata a Deus por eles. Ai de nós, no momento da angústia, no momento da dor, se não tivermos os nossos familiares, se não tivermos Deus do nosso lado. Mas eu também sou grata a Deus porque eu sei o que é ser mãe. Eu sei o que é segurar um filho, uma filha nos braços. É um momento tão sublime, é um momento tão maravilhoso e eu sou muito, muito grata a Deus por ter tido esse privilégio, por ter tido essa oportunidade, por saber o que é ser mãe. Eu sou grata a Deus porque eu ainda acredito em milagres, eu ainda acredito no Deus vivo, no Deus poderoso. Eu agradeço a Deus porque eu não estou decepcionada com o Senhor. Eu percebo e agradeço a Deus porque eu percebo que eu dependo dEle, que eu preciso dEle. E eu sou muito grata por ter essa noção. Minha vida, sua história. Você já orou por alguém que estava desenganado pelos médicos? Você já orou pedindo a cura, um milagre na vida de alguém que estava à beira da morte? Se você já orou e Deus lhe disse não, entristecer, sofrer com essa perda é normal. Mas continue crendo em Deus, continue crendo em milagres. Não se decepcione com o Senhor. Nós precisamos dEle. Não se afaste do Senhor. Busque Ele. Se você perdeu alguém que você ama, busque o consolo do Senhor. O consolo, o verdadeiro consolo, só Deus pode trazer. Busque ao Senhor. Quero agradecer por você ter me assistido até aqui. Quero convidar você para assistir o próximo vídeo. Eu falarei sobre um assunto difícil. Eu tentei suicídio na minha infância 3 vezes. E é sobre suicídio que eu quero falar no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.